Bem, pessoal, agora nós vamos dar início aí com a história do Reiki, com a nossa foto aqui do nosso mestre redescobridor do método, Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de agosto de 1865. Então, história do Reiki. Mikao Usui tornou-se um padre católico. Além de sacerdote cristão, lecionava e era reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto, no Japão. Interessante, né? Era um religioso, lecionava, professor, e traz, né, todo esse conhecimento do Cristo, né, da sua arte de ensinar. O Zui ouvia e lia muitas histórias sobre Jesus, que no passado, pelo uso das mãos e uma técnica específica, porque a gente sabe que Jesus ele utilizava várias técnicas. A gente escuta as pessoas falar assim, não, mas Jesus só curava com as mãos. Não, não era isso. Se a gente for fazer um estudo dos tipos de cura de Jesus, eram diversos. Né? Certa vez ele pega a saliva, mistura no barro e passa no olho da pessoa. Então ele usa aí o reino mineral, né? Pega ali o barro, a terra, a areia, com sua saliva, né? E passa no olho e manda lavar no rio. Né? Um método de cura de Jesus. Um outro método de cura que ele utilizou é quando ele chama um surdo e mudo fora da multidão, separado, coloca os 2 dedos no ouvido da pessoa que ele ia curar, puxa a língua e cospe na língua da pessoa. Então ele faz uma introjeção fluídica, né, com os digitais. Nós vamos estudar isso nas práticas, que existe o palmar, né, que, que emite o seu fluido pela palma das mãos, e existe o digital, que pela ponta dos dedos. Então Jesus usa o segundo método, né, que é o digital, quando ele coloca o dedo no ouvido da pessoa e utiliza a saliva como um sistema de cura. Né? Se ele tivesse uma água, talvez ele teria magnetizado a água, né, para a pessoa beber. Então ele utiliza a saliva e o surdo e mudo volta a seu estado perfeito. Né? Então, são vários métodos de cura. Né? Então, Jesus utilizava, pelo uso das mãos, e uma técnica específica, que também ele utilizava impondo as mãos. Né? Proporcionava curas, milagres e ajudava outras pessoas com suas habilidades metafísicas. Induziram ardentemente a conhecer também as habilidades curativas. Então o Mikao Usui era um estudioso e ele ficava observando tudo isso, né? Não estava preocupado em ser um curador, mas já observava tudo isso. Uma discussão com um grupo de seminaristas que concluíam sua formação. Que foi isso? Os seminaristas começaram a questionar Mikao Usui. Olha, se Jesus curava com as mãos, né? E está na Bíblia que ele curava, porque era um grupo de seminaristas católicos. Então, se Jesus curava com as mãos, por que os cristãos modernos, os cristãos atuais, não estão conseguindo desenvolver, né, esse trabalho de cura? Então, questionaram Mikao Usui. E Mikao Usui, né, que não podia dar as respostas, né, como diz o texto aí agora, permaneceu calado, pois pela tradição japonesa ele tinha sido ultrajado em sua honra como professor e reitor em virtude de não ter respondido às perguntas de seus discípulos.
Então tinha essa tradição, não sei se ainda permanece, que o professor tinha que dar a resposta. Se ele não soubesse, então ele tinha que sair e buscar essa resposta, e tinha que trazer. Era sua honra trazer a resposta para os alunos, né? Então Mikao Uzui se cala porque ele não tinha resposta e se sente ultrajado. Nesse dia pede demissão de suas funções, determinou-se a encontrar as respostas para esse grande mistério. Então não se acovardou, não ficou, né? Não, eu não dou a resposta, mas também não vou atrás. Então ele vai atrás dos mistérios. Como a maioria dos seus seguidores, dos seus professores, haviam sido missionários americanos e os Estados Unidos era um país predominantemente cristão, ele decidiu iniciar seus estudos na Universidade de Chicago, no seminário teológico, facilitado pelo intercâmbio cultural da dinastia Meiji. Em 1898, Mikao viajou para os Estados Unidos, onde estudou teologia, cristianismo, a Bíblia e, após 7 anos de estudos, doutorou-se em teologia. Estudou línguas antigas para ler as antigas escrituras, inclusive o chinês e sânscrito, a mais antiga língua indiana. Depois desse longo período de estudos, não encontrando suas respostas, decidiu que deveria continuar suas pesquisas em algum outro lugar. Buscador, né? Buscador de respostas. Quem de nós é um buscador? Nós que estamos, né, num curso, né, um aprofundamento de métodos de cura, de energização, né, de crescimento espiritual, de domar as suas más tendências, né? Então nós somos buscadores, por que não, né? E estamos buscando em várias áreas do conhecimento onde é que nós vamos encontrar esse crescimento. Naquele momento atinou para o fato de que Gautama Buda, 620, 543 anos antes de Cristo, também era conhecido por suas curas em cegos, em doenças como a tuberculose, a lepra, entre outras, e resolveu assim retornar ao Japão a fim de pesquisar mais sobre as curas realizadas por Buda, na esperança de achar a chave da cura. A base do budismo ficava em Nara, porém em Kyoto havia cerca de 880 templos e mosteiros, e até um templo Zen que possuía a maior biblioteca budista no Japão, onde poderia pesquisar as escrituras nos sutras sobre as curas de Buda. Olha só, hein? Então ele foi também para o budismo para poder encontrar. Durante 7 anos, Mikao Uzui peregrinou à procura das antigas escrituras nas bibliotecas de monastério em monastério. Entretanto, toda vez que se aproximava a abades budistas, dirigia-se a eles e perguntava se tinha conhecimento de alguma fórmula sobre as curas realizadas por Buda, tendo sempre recebido a resposta que, naquele momento, estavam muito preocupados com a cura do espírito para poder se preocupar com a cura do corpo. Mas veja bem, hoje em dia a gente escuta muito isso também. Não, nós temos que nos preocupar com a cura do espírito. Mas o Cristo, ele disse, curai os enfermos, curai, ressuscitai e pregai o Evangelho. Então nós, de 3 ensinamentos, nós abandonamos um, que é curar os enfermos, e ficamos só com 2. Como Mikao Uzui era um estudioso do cristianismo, ele não podia aceitar. Ele tinha que ir em busca, porque o ensino do Cristo era curar também os enfermos. Depois de muitas tentativas, chegou a um monastério Zen e pela primeira vez foi encorajado por um velho abade que concordou que poderia ser possível curar o corpo como Buda já havia feito. E ainda que se havia sido possível uma vez, haveria possibilidade de se descobrir novamente a fórmula da cura. Mas informou-lhe que por muitos séculos toda a concentração havia sido feita na cura do espírito. Ele encoraja, né, o Mikao Uzui. Vai, busca, né? Nós aqui estamos preocupados com outro tipo de cura, mas, por favor, faça isso por nós, né?
dizendo assim: os sutras escritos há mais de 2.500 anos acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura. Então Mikao Usui, ele decidiu que ia estudar os sutras no Tibete. E já que dominava bem o sânscrito, viajou para a Índia. Em uma de suas pesquisas, no antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, em sânscrito, encontrou os 4 símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para curar. Mas ele, ao encontrar os sutras na Índia, no Tibete, e depois viaja para a Índia, os sutras não diziam qual era a chave de cura. Então o que ele faz? Ele resolve ir para o monte meditar e faz uma meditação de 21 dias, com orações, meditações, preces, mentalizações, para poder buscar a informação do que aqueles sutras, aqueles pergaminhos queriam dizer. E somente no 21º dia é que ele encontra então a resposta para todos aqueles signos, para todos aqueles desenhos, para os sutras, para ele encontra a chave, né? Por intuição ou pelo seu próprio poder mental, chega até ele então o que os 4 símbolos sagrados queriam dizer. Então, ao encontrar os 4 símbolos sagrados, né, a resposta nesses 4 símbolos sagrados, ele se levanta da meditação e os estudiosos acham muito interessante, porque depois de 21 dias numa meditação sem alimentação, né, a pessoa fica fraca, fica num estado, e ele não, ele já se levanta em plenas condições físicas e mentais. Então eles dizem que essa já pode se dizer uma primeira cura, e ele começa a descer o monte. E ao descer o monte, ele vai encontrando algumas pessoas leprosos, umas pessoas com algumas dificuldades, e ele desce e já começa no seu trabalho de imposição de mãos e curar todas essas pessoas. Então, voltando no texto aqui, repetindo, os sutras escritos há mais de 2.500 anos acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura. Dá continuidade em seus estudos e práticas, desenvolvendo um método prático utilizado em todas as partes do mundo. Então, a maravilhosa história, é uma história muito bonita. Tem outras versões também, né? Essa não é a única versão da história do Mikao Usui e do início do Reiki, mas essa foi a escolhida, né? Vocês podem pesquisar e fazer outros estudos a respeito, que vai ser maravilhoso, né? Ampliar os conhecimentos a respeito da história de Mikao Usui e da criação do Reiki. Mas essa busca pelo novo, né? Sem o medo, sem o preconceito, deixar aquilo que ele aprendeu para conquistar algo novo, isso é fantástico. Então isso é uma grande lição para todos nós, e esse é um pequeno resumo, né, da história do início do Reiki. Continuamos os estudos.